Glória a Deus. Quero convidar você, por favor, a ir comigo em Colossenses, capítulo 2, a partir do verso de número 13. Eu vou ler na versão, na NVI, a nova versão internacional. Colossenses, capítulo 2, a partir do verso de número 13. Vou pedir que vocês prestem bem atenção nesse texto, para que possamos receber aquilo que o Senhor reservou para esta manhã. Se você está comigo, diga em alto e bom som, reino. A Bíblia diz assim: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu vida com Cristo. Diga comigo, com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Verso 14 diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Alguém pode dizer glória a Jesus? Amém. Então preste bem atenção no que o Senhor deseja nos ministrar. Antes vamos fazer uma oração. Coloca a mão no coração e diga assim comigo: Espírito Santo, o meu coração está aberto para receber o poder da tua palavra. Que esta palavra se una à tua presença e ela se torne uma boa semente que cai no solo do meu coração, que é agora um terreno fértil para receber esta semente que vai germinar e crescer e dar fruto para a vida eterna. Que esta palavra mude a minha forma de pensar e determine o meu destino para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Ok. Pode aplaudir Jesus. A Ele a glória. Ok. Dentre muitas coisas que poderíamos abordar aqui nesse texto, eu quero falar hoje sobre a parte do texto que fala sobre o escrito de dívida. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui. E uma das coisas que nós podemos aprender dentro da palavra de Deus, e a palavra deixa claro isso na primeira epístola de João, no capítulo 4, que diz que a transgressão da lei é o pecado, ou o pecado é a transgressão da lei. Diga comigo, o pecado é a transgressão da lei. Mais uma vez, o pecado é a transgressão da lei. Então escute o que eu vou lhe dizer. Baseado na palavra, o pecado, ou a palavra, melhor que a palavra transgressão aqui no original, não só traz a ideia de alguém que desobedece a palavra, ou desobedece a lei de Deus, e isso é um pecado. A palavra transgressão no original também traz a ideia do desprezo ou da descrença. Lembra que Jesus disse: convencerá o mundo do seu pecado porque não crê em mim. Então, quando alguém despreza a palavra ou não crê na palavra, isso já é pecado. Ela não precisa necessariamente escolher leis de Deus para quebrar. O próprio desprezo pela palavra ou pela lei já é pecado. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. Sendo assim, lembre-se, quando eu vou ministrar a mensagem, eu sempre preciso ter esse cuidado. Mas eu espero que durante esse tempo de caminhada, somente os que já têm mais tempo na igreja, saibam discernir que algumas coisas que eu falo aqui na igreja não estão contrariando outras coisas que eu já falei. São apenas momentos diferentes da nossa vida cristã. Como vocês estão entendendo isso ou não? Então vamos dar um exemplo. Às vezes eu estou pregando aqui, eu digo, todos nós somos pecadores. Ah, pastor, mas o senhor não falou que nós somos justos? Ok, todos nós somos pecadores aqui.
neste ponto da mensagem. A Bíblia diz: antes todos nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. A Bíblia diz que Deus colocou todos os homens numa mesma condição. Ele não colocou privilégios para um e para outros, não. Ele colocou todos na mesma condição para que pudesse salvar a todos pela mesma condição. Amém? Amém? Todos nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Amém. Alguém pode dizer aleluia? Porque todos nós transgredimos a lei de Deus. Sim ou não? Amém. Tem pouco crente hoje aqui. Todos nós transgredimos a lei de Deus. Sim ou não? Todos nós sim. Então todos nós transgredimos a lei de Deus. E a Bíblia diz que a transgressão da lei é o pecado, ou o pecado é a transgressão da lei. Agora, olha o que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus, verso 12, sobre o pecado, que é, como eu disse, a transgressão da lei. Quando você transgride a lei, tanto que a palavra hamatia, que traduzimos por pecado, significa errar o alvo, você não acertou. Ok? Olha o que Jesus disse. Jesus diz em Mateus 6,12, na Almeida Revista e Atualizada, na Ara, mas você acompanhe na versão que você tiver. Jesus disse no verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas. Qual foi a expressão que ele usou? Assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Eu fui pesquisar e realmente a palavra aqui no original é a palavra para dívida. E na verdade é como alguém que faz uma declaração de que pegou como que um empréstimo, como que um recurso e tem um tempo determinado para pagar. Então a palavra usada aqui em grego é esse escrito, ou essa declaração de que você contraiu uma dívida e que você precisa pagar. Então diga assim comigo: o pecado é uma dívida. Agora um detalhe, é uma dívida ativa. É uma dívida o quê? Ou seja, se ela é uma dívida ativa, em qualquer momento essa dívida será executada. Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? Então diga comigo: o pecado é uma dívida ativa. Ou seja, em qualquer momento ela será o quê? Executada. Executada. Você precisa entender isso, e todos nós entendemos de dívida, ainda mais morando no Brasil. Né? De dívida brasileiro entende. Ok? Agora, olha o que eu vou dizer para vocês, isso aqui é uma verdade profunda. O maior problema com a nossa dívida não é o montante daquilo que devemos. Esse não era o maior problema de todos. O maior problema não era o montante da dívida. É óbvio que se formos pensar em quanto nós já pecamos, o quanto nós já transgredimos a lei de Deus, seja por pensamentos, por ações, por omissões, a dívida é gigantesca. Mas o maior problema aqui não é o montante da dívida. O maior problema aqui é que nós não temos os meios para pagar a dívida. Lembra que eu usei uma frase que está na moda agora, na última pregação? Isso muda o jogo. Quando você entende que o maior problema aqui não é o tamanho da dívida, porque às vezes nós somos tão orgulhosos que achamos que mesmo a dívida sendo grande, nós podemos o quê? Pagar. Ah, pastor, se eu falar umas coisas assim, não tem na Bíblia isso não. Então o servo se ajoelhou diante do seu senhor e disse: dê-me mais tempo e tudo te pagarei. Estou inventando? Somos orgulhosos o suficiente para achar que, mesmo o montante sendo grande, nós podemos o quê? O problema não é o montante da dívida, é que nós não temos meios para pagar. É uma maior maneira de a gente pagar a dívida. Foi o que Jesus disse: louco, se à meia-noite alguém lhe pedir sua alma, o que você dará em troca por ela? Nós não temos meio de pagar a dívida, mas graças a Deus, que o Pai enviou alguém que tinha condições de fazê-lo. Alguém pode dizer aleluia? Vocês entendem que toda a nossa vida cristã se baseia nisso? Eu dei essa palavra aqui, eu vou repetir, eu gostei muito desse entendimento, que eu vou repetir isso aqui. Algum tempo atrás eu falei sobre um testemunho que eu vi
de um rabino, ele dando depoimento dele, ele disse assim: eu moro aqui em Israel, em Jerusalém, o palco das maiores nações, ou das maiores religiões, o berço do judaísmo, o berço do cristianismo, o berço do islã. Mas quando você pega o cristianismo e põe ele na mesma prateleira das outras religiões, você está errado. Porque qualquer religião séria vai propor ao homem uma mudança, para ele se tornar uma pessoa melhor. Ele diz, e basicamente as religiões fazem isso. Elas conseguem pegar pessoas e transformar em pessoas melhores, porque elas passam a seguir dogmas, normas, regras. Mas isso não é cristianismo. O cristianismo não é Deus fazendo de você uma pessoa melhor. O cristianismo é Deus pegando uma pessoa morta e trazendo ela de volta à vida. Isso só o cristianismo pode fazer. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? E é o que o texto diz. Antes nós estávamos o quê? Mortos. Quantos voltaram à vida? Quantos voltaram à vida? Irmãos, por isso que eu não entendo. Por isso que crente tem prazer em vir à igreja. Só os mortos não têm prazer na celebração dentro da igreja, do corpo de Cristo. Vocês entendem isso? Não? Nós temos que ter essa alegria, essa celebração da vida. Ah, pastor, o senhor também fala umas coisas assim, não tem nada a ver com a Bíblia não, pastor. O senhor fala as coisas assim, na hora vem essa ideia, aí o senhor solta. Tá bom. Qual foi o dia que os primeiros cristãos escolheram para se reunir? A igreja primitiva. Qual foi o dia que eles se escolheram para se reunir? Ao quê? Aos domingos. Por que no domingo? Porque foi o dia de quê? Então, quando a igreja se reúne, eu estou celebrando não a morte de Jesus. Porque morte, qualquer um morre. Morrer. Todos os líderes religiosos morreram. Agora o nosso foi o único que morreu e ressuscitou. Alguém pode dizer aleluia? E ele está vivo hoje aqui no meio da igreja. Nós celebramos a sua ressurreição. É um Deus vivo. Alguém pode dizer aleluia? E nós somos uma igreja viva. Alguém pode dizer aleluia? Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal desta terra. Nós somos um farol para essa cidade. Alguém pode dizer aleluia? Essa igreja não está morta, ela está viva. Nós não somos um clube social, nós não estamos reunindo aqui para trocar figurinha. Nós não nos reunimos aqui para dizer quem tem um carro melhor, a casa melhor, a conta bancária. Não, o propósito da igreja é se reunir. Nós não estamos nos comparando. Na verdade, todo tipo de comparação é um problema de alma, de ferida. A igreja não se reúne para ver quem está com a roupa melhor, quem está com a camisa de marca. Isso é idiotice, irmão. Nossa humildade não está com a qualidade da roupa que usamos. Podemos usar a roupa que quisermos. Quem quiser o ticado da Nike, use, não tem problema nenhum. Quem não quer usar ticado nenhum, camisa lisa, usa também. Não faz diferença, nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para manifestarmos a vida de Cristo. Cristo vive em nós. Amém? E pessoas à nossa volta são influenciadas por isso. Pessoas são curadas aqui dentro da igreja por isso. Casamentos já foram restaurados aqui. Pessoas estavam ao ponto de um divórcio e estão casados até hoje por causa da palavra de Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Meu irmão, eu estou com a forte convicção esta manhã que Deus está realizando algo na sua vida hoje. Não é amanhã, hoje. E não é uma palavra solta. Não, é pelo que está acontecendo agora pela manhã. Irmãos, quero dar honra aqui à equipe do ministério. Chegaram todos cedo, passaram o som. E esse pequeno atraso que tivemos foi por vários problemas técnicos que surgiram. Meu irmão, violão, o computador, um monte de problema até que ninguém tem controle. Na hora que começou a acontecer uma atrás do outro, eu já entendi. Eu sei quem está querendo atrapalhar. E quando ele quer atrapalhar, é porque ele viu as nuvens se formando no ar. O que eu preciso fazer? Vou lá e vou pôr minha semente, porque vai cair chuva sobre a semente que eu plantar hoje aqui. Alguém pode dizer aleluia? E daqui a pouco você vai me entender mais. Por que às vezes acontecem essas coisas. Mas deixa eu te dizer. O problema é
não é o montante da nossa dívida. É que nós não temos condições de... É por isso que nós precisamos de quê? De um Salvador. É igual quando a pessoa está se afogando. Se ela pudesse salvar a si mesma, ela não gritaria, no bom sentido. Apesar de que, deixa eu até fazer um parênteses aqui. É uma coisa interessante sobre essa questão de afogamento. Muitas pessoas morrem afogadas porque as pessoas têm a ilusão do filme de quando as pessoas estão se afogando, elas levantam a mão e gritam. Diz que isso é irreal. Todos os especialistas dizem que quando uma pessoa está se afogando, ela não grita. Porque ela está perdendo o ar. Você precisa de ar para gritar. Na verdade, se uma pessoa ela não tiver nem conhecimento, ela às vezes nem percebe que aquela pessoa está se afogando. Ela está perdendo. Incrível isso, né? Aí a gente traz Jesus. Às vezes nem você acha que está se perdendo, mas Jesus está olhando para você e está dizendo, cuidado, você está se perdendo, volte para o caminho, lembra-te de onde caíste, acerta a sua vida, porque eu estou às portas. Meu irmão, se uma coisa você pode dizer desta casa, é que ninguém aqui pode dizer, eu passei vários anos naquela igreja lá na Reino, e eu nunca vi o pastor ou a pastora apertar o sinal de alarme, o sinal de alerta. Ninguém pode dizer isso. Meu irmão, você pode até dizer, a pregação do pastor não era bonita, não era bela, você pode dizer o que quiser, pode dizer o que você desejar. O pastor ia para a igreja e pregava de calça jeans, pode dizer o que você quiser. Mas ninguém pode dizer que nesta igreja nunca o sinal de alerta foi apertado, dizendo, irmãos, cuidado, Jesus está às portas. E a Bíblia diz que só existe uma forma de nós sermos salvos, é através de Jesus Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Meu irmão, esse mundo pode mudar e está mudando muito rápido, né? Sim ou não? Outro dia eu vi um camarada, meu irmão, as pessoas estão caindo em tanta idiotice. Essa semana mesmo eu vi um camarada, gente... Vocês viram aqui, uma mulher na China teve 13 filhos. Eu disse, esse camarada é um animal. Porque o camarada acreditar que um ser humano pode botar 13 bebês dentro da barriga. 13. Aí o cara diz, não tem vídeo. Gente, inteligência artificial faz isso fácil. Fácil. Nem tudo que você vê na internet. Meu irmão, se antes você não podia acreditar em muita coisa, imagine agora com inteligência artificial. Um presidente pode declarar guerra a um outro país por uma imagem criada por inteligência artificial. Sim ou não? Então, meu irmão, muita coisa nesse mundo está mudando, mas uma coisa que nunca vai mudar. Jesus disse, passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Como eu disse para você, e guarde isso. Você é crente na palavra. Você é crente? Você é crente? Você é crente? Alguém pode dizer aleluia? É o que do pessoal já tem um movimento ali, eu vou lá nada. Tem uns anjos descendo ali, dando pó de ouro, eu vou lá nada. Porque você não está atrás disso, você está atrás da palavra. Você quer a palavra. Na verdade, a palavra é o filtro. Se não passar pela palavra, você nem quer saber. Alguém pode dizer aleluia? Ok, então vamos lá. O que o Senhor quer fazer em nossa vida através desse texto? Você concorda comigo que Jesus está aqui? Diga aleluia. Aleluia. Ok, então vamos lá. A Bíblia usa uma expressão aqui em Colossenses capítulo 2, falando sobre o escrito da dívida. Então escute. Não só possuíamos uma dívida, como a dívida estava registrada. Está claro isso ou não? Ok, não era uma dívida que estava na cabeça de alguém, no pensamento de alguém. Sabe aquela dívida que você faz com seu amigo? Ô fulano, me presta aí 100 reais. Toma aqui. Aí passa um dia, um mês, 3. Você até esqueceu de pagar o cara, mas com certeza o cara está lembrando. Pô, fulano nunca me pagou meu 100zinho. Eu lembro de uma história do camarada que estava fazendo xixi no shopping. E ele olhou e disse assim, rapaz... Tem uma nota aqui de 50 reais. Aí o cara, você vai pegar aí, rapaz? O nosso sujo Deus vai pegar 50 reais aí dentro do vaso. Aí o cara olhou e disse, rapaz, 50 reais não pego não. Aí o cara disse, vem, fulano, você tem 100 reais aí? O cara, pra quê? Pra mim, presta 100 reais aí. O cara pegou 100 reais e jogou no vaso. O que você vai fazer? Ele disse, vou enfiar a mão. Por 50 reais não bota a mãe não, mas por 150. Ok. Escute.
A dívida estava registrada, diga comigo, registrada. Ok. A palavra aqui em grego, xerografos em grego, é a expressão usada para o pergaminho, ok? Onde uma pessoa fazia uma declaração manuscrita de que ele possuía uma dívida. Ok? Então a palavra xerografos do grego era a palavra usada para o manuscrito, ou melhor, o pergaminho, escrito à mão, onde a pessoa fazia uma declaração da dívida. E não somente isso, ali estava descrito o valor da dívida. Está claro isso ou não? Então a dívida não estava na cabeça, no pensamento de alguém, estava por escrito. Ou seja, aquele escrito só seria rasgado no dia em que a pessoa o quê? Vocês entendem que nós não pagamos? Nós não pagamos, por isso tinha um escrito ainda. Está fazendo sentido para você ou não? O problema não era o montante, nós não tínhamos meio de pagar, então havia o escrito da nossa dívida. Agora, olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz, nesse texto, que Jesus assumiu a nossa dívida. Ele que não devia nada, assumiu a nossa dívida. Jesus assumiu sua dívida. E a primeira coisa que ele fez, baseado aqui no texto, aí agora você vai me acompanhando aqui. A ordem aqui. E vai dando glória a Deus pelo que Jesus fez. Primeira coisa que Colossenses diz que Jesus fez ao assumir a nossa dívida é que ele pegou esse escrito e ele apagou com o seu sangue. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, ele apagou com o seu sangue. Mais uma vez, ele apagou com o seu sangue. Lembre-se que eu disse, o apóstolo aqui está usando uma imagem da época dele. Que imagem é essa? A imagem de um pergaminho, escrito à mão, uma declaração de dívida e o valor da dívida. Todo o relatório financeiro estava ali. Quando você entender até aqui, diga amém. Mas lembre-se, estamos falando dos tempos bíblicos. Então, pergaminho escrito à mão, com a tinta da época, com a qualidade da época. Se você pegasse um pergaminho e lavasse o pergaminho, a tinta sairia e o pergaminho ficaria limpo novamente. Então, o que o apóstolo está dizendo? Que quando Jesus pegou esse escrito de dívida, ele não lavou o pergaminho com água, ele lavou com o seu sangue. Você está recebendo isso? Diga amém. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1:7, na Nova Bíblia Viva. Efésios 1:7. Nova Bíblia Viva. Ok, eu quero ler junto com vocês. Diga assim comigo, eu sou crente na palavra. Vamos ver, o que a palavra diz? Efésios 1:7 diz: Ele nos redimiu por meio do seu... Por meio de quê? Ok. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. O problema não era o montante da nossa dívida, nós não tínhamos o meio para pagar. Aí a Bíblia diz: perdoando os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Então a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele apagou a nossa dívida com o seu sangue. Ele perdoou os nossos pecados. Você não ouviu? Ele perdoou os nossos pecados. A partir dali o pergaminho era só um papel limpo, vamos dizer assim. Porque não havia mais o escrito da dívida. Porque ele o quê? Com o seu sangue. Alguém pode dizer aleluia? Essa é a imagem que o apóstolo traz. Ok. Segunda coisa aqui que acontece no texto. Então, a primeira coisa é, ele apagou com o seu sangue. Segunda coisa que Jesus faz, ao assumir a nossa dívida. A Bíblia diz que ele pegou esse escrito e ele pregou na cruz. Ele fez o quê? Ok.
A palavra usada aqui pelo apóstolo é a palavra prosélio. Prosélio, em grego, significa prender com pregos ou cravar. Alguém já entendeu até aqui, sim ou não? Ok. Então a Bíblia diz que Jesus pega o escrito da dívida e ele, em algumas versões diz, ele encrava na cruz. Em algumas versões diz, ele prega na cruz. Ele crava na cruz. Prosélio significa prender com pregos. Então escute o que eu vou te dizer. E eu quero que você preste bem atenção nisso. Algumas coisas na cruz podiam ser vistas, outras não. E uma coisa que podia ser vista na cruz, enquanto Jesus estava sendo preso no madeiro, é que qualquer pessoa, por mais incrédula que ela fosse, ela podia ver os pregos prendendo os braços de Jesus no madeiro. Isso qualquer pessoa podia ver. O que ninguém podia ver é que enquanto o soldado romano prendia os braços de Jesus no madeiro, o próprio Jesus prendia o escrito de dívida junto com aquele cravo. Isso ninguém podia ver. Escute. É algo invisível aos olhos humanos, mas Colossenses diz que aconteceu. Enquanto os soldados prendiam os braços de Jesus na cruz, os romanos podiam fazer isso, eles eram bons nisso. Eles eram excelentes no que diz respeito a punições dolorosas. Eles haviam se especializado em tortura. O próprio flagelo romano que Jesus sofre antes da cruz era chamada de meia-morte. Eles eram especialistas em fazer com que a pessoa vivesse algum tempo sofrendo dores e não morresse rapidamente. Eles conseguiam prolongar a dor. Mas enquanto Jesus estava recebendo os cravos ou os pregos, ele mesmo estava cravando o escrito da sua dívida na cruz. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Aí a pergunta é, nada na Bíblia é sem sentido. Diga comigo, tudo na Bíblia tem um sentido, uma razão. Diga comigo, tudo na Bíblia tem um sentido, uma razão. Qual é a verdade aqui? Na verdade, eu vos digo, não é só uma, são duas verdades. E eu quero que vocês ouçam. A primeira verdade, porque Jesus cravou o escrito na cruz, a primeira verdade é que Jesus estava removendo a lei. Ele estava tirando ela do caminho. Algumas versões vai dizer isso. E removendo o escrito de dívida, cravou na cruz. Ele removeu. Diga comigo, removeu. Então, a primeira verdade é por que Jesus pegou o escrito de dívida e pregou na cruz? Ele estava removendo a lei e tirando ela do caminho. Por quê? Porque agora você não se achegaria a Deus mais por causa das obras, mas por causa de quê? Da graça. Não era mais a lei, agora era a fé, agora era Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Ok, eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia. Vai comigo em Gálatas, capítulo 3, verso 24 ao verso 25, na NVI. Vai lá comigo. Somos crentes na palavra, vamos ver isso na Bíblia. Que na cruz Jesus estava removendo a lei e tirando ela do caminho. Vai comigo, por favor. Ok, você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz, assim a lei foi o nosso tutor. Aqui no original é que a lei funcionou como um pedagogo. Um professor cuidou de nós. Até a chegada de quem? Não é que a lei era ruim. É que a lei não era para sempre. A lei existia até o tempo de Cristo. Porque a lei não servia para salvar, a lei servia para colocar todos os homens na mesma condição. Alguém aqui cumpre a lei? Ninguém consegue? Ok, então todos são pecadores. Todos são transgressores da lei. A Bíblia colocou todos os homens na mesma condição. Está claro até aqui? Diga amém. Aí a Bíblia diz, para que fôssemos justificados pelo quê? Então o que substituiu a lei foi o quê? Com a vida de quem? De Cristo. Ele removeu a lei e tirou ela do caminho
para que um novo sistema fosse colocado. Esse novo sistema é a fé. Você não se achega a Deus pela lei, você se achega a Deus por meio da fé, a sua fé em Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus! Verso 25. O que a Bíblia diz? Agora, diga comigo agora. Por isso que eu tenho que, de vez em quando, lembrar isso para vocês. Que algumas coisas que eu falo aqui, não é que eu estou me contradizendo, porque não há contradição bíblica. Você precisa entender o tempo que eu estou falando. E a Bíblia diz, agora, é um outro tempo. Passado mortos, agora vivo. Passado pecadores, agora justificados. Alguém está ouvindo ou não? Passado lei, agora graça, fé, a graça por meio da fé. Aí a Bíblia diz, agora porém que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor que era a lei. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. Jesus removeu a lei, tirou ela do caminho. Porque a lei era ruim? Não, porque a lei não servia para salvar. Você é salvo por meio da fé. Amém? Pela graça sois salvos por meio da fé. Quando você entender até aqui, diga amém. Irmão, vocês estão entendendo que isso é o Novo Testamento? Essa é a sua fé cristã. Qualquer coisa fora disso aqui, você está deslocado. O problema não era o montante da sua dívida, o problema é que você não podia pagar. Então Jesus assumiu a dívida. A primeira coisa que ele fez foi pegar a dívida e lavar o pergaminho com o seu sangue. E ele apagou tudo. Quanto você deve? Nada. Não porque você não devia. Foi porque ele... Ok. Segundo, por que Jesus pegou esse escrito e ele mesmo cravou na cruz? A Bíblia diz, ele mesmo cravou na cruz. Qualquer pessoa podia ver os seus cravos nas mãos. Mas só pela revelação do Espírito alguém podia ver o escrito sendo cravado na cruz. Eu fico imaginando o diabo achando que estava vencendo. Só que ali ele não estava vencendo. Mas vamos lá. Se você está recebendo aqui, diga amém. Ok. Eu disse a vocês que ele pregar o escrito na cruz fala de duas verdades. A primeira dela você já ouviu. A segunda verdade, por que ele pregou o escrito de dívida na cruz? Porque ninguém tem autoridade para trazer de volta os pecados que foram perdoados. Vou repetir, ninguém tem autoridade de trazer de volta os pecados que já foram perdoados. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Eu fico imaginando o diabo dizendo, e ali, vai lá, tenta pegar aquele escrito de dívida. Não, você não está vendo que tem um sangue ali em cima do escrito? Não, manda um principado, um demônio maior. Não. Ninguém queria pegar aquele escrito, porque ele estava lavado com o sangue. Ninguém queria pegar naquele sangue. Alguém está entendendo isso ou não? Era como se Deus estivesse dizendo, eu estou colocando num lugar que ninguém pode pegar. Ninguém pode tirar. Porque ninguém tem uma autoridade maior do que a minha, uma autoridade maior do que o meu sangue. Nenhum demônio pode resgatar um pecado que já foi perdoado. Vocês estão ouvindo isso ou não? Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Hebreus 10, 17 a 18, NVI. Vai lá comigo. Hebreus 10, 17 a 18. A Bíblia diz assim. Aqui é o contrato que Deus fez conosco. E aqui é a última cláusula do contrato. Alguém pode dizer amém? Vocês já leram um contrato alguma vez? Ou vocês assinam um contrato sem ler? Ok. Esse aqui vocês deviam ler. Porque aqui tem tudo que ele nos deu. Aí a Bíblia diz que no final do contrato, a última cláusula diz, depois ele acrescenta uma última cláusula. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Lembre-se, eu já preguei isso aqui alguns dias atrás. Esquecer na Bíblia não está falando de amnésia. A amnésia precisa de um trauma. Quando a Bíblia fala de esquecer, é uma decisão. É proposital. É deixar ir. É nunca mais levar em conta. Quando a Bíblia diz,
Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus está dizendo, eu nunca mais levarei em conta o seu pecado. Quando você tenta falar com Deus de um pecado que Ele já perdoou, Ele diz, você está tratando comigo de um assunto que eu não quero falar. Vocês estão lendo? Ele diz, nunca mais. Nunca mais é definitivo. Você ouviu o que eu disse? Nunca mais é definitivo. Ouçam, seu pecado não é definitivo, mas o perdão de Deus é. Para o seu pecado tem jeito. É o sangue de Jesus, é o perdão de Deus que Ele lhe oferece gratuitamente. As pessoas não vão para o inferno porque Deus é ruim. Elas vão para o inferno porque elas decidiram não receber gratuitamente o perdão de Cristo. Aí a Bíblia diz, nunca mais me lembrarei dos seus, nem das suas. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Verso 18. Assim, já que esses pecados são perdoados, diga comigo, são perdoados. Okay. Não são postos de lado, eles são o quê? Não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vocês entendem por que só falsas religiões continuam fazendo sacrifícios de animais? A Bíblia diz que não existe isso no cristianismo. Nós não fazemos sacrifícios de animais no cristianismo. Por quê? Porque só precisou de um sacrifício. Foi do Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus. Esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi feito para sempre, definitivo. Não precisa arrumar a cruz, não precisa arrumar a obra. Ela é completa, ela é perfeita. E você recebeu isso aqui em sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Então escute. Ninguém tem autoridade para resgatar um pecado que Deus já perdoou. Porque a má autoridade do universo disse, do seu pecado eu não me lembrarei, mas não converse sobre isso comigo novamente. Alguém pode dizer aleluia? E volta a dizer, ele não esqueceu porque ele teve amnésia. Amnésia é trauma. Ele esqueceu porque ele tomou a decisão de não levar em conta. Ele deixou ir. Ah, pastor, novamente, tá vendo? Eu gosto do pastor, sabia? O pastor é um cara legal. Ele vai pregando assim direitinho na Bíblia, mas de vez em quando ele dá aquela derrapada assim, fora sai da Bíblia. Esse negócio de deixar ir, que esquecer, amnésia é trauma. Ok. Vamos lá, os evangélicos gospel que podem estar aqui hoje. A Bíblia diz, vocês estão me acompanhando ou não? Vocês estão recebendo essa palavra? Diga amém. A Bíblia diz em Colossenses 1:22, na versão fácil de ler, não sei se vocês têm essa versão aí no nosso sistema, mas eu vou ler nessa versão. Colossenses 1:22, versão fácil de ler. A Bíblia diz assim, ó, vocês estão me acompanhando? Diga amém. Mas agora, novamente, fala do agora. Mas agora, por meio do corpo físico de Cristo, por meio da sua morte, Deus os trouxe de volta para si mesmo, a fim de levá-los à presença dele, puros, inculpáveis e sem nada que os condene. Eu vou ler de novo para os gospel. Para levá-los à presença dele. Olha o que a Bíblia diz. Não é levá-los para a igreja. Não é levá-los para o templo. Não é levá-los para uma religião. Não é levá-los para uma denominação. Para levá-los à sua presença. E como é que eu chego na presença de Deus? Como é que eu chego? Há pessoas que fazem um esforço grandioso para entrar na presença de Deus. Fazem por quê? Por falta de compreensão de quem eles são hoje em Cristo. A Bíblia diz, para levá-los à presença de Deus. A Bíblia diz. Vocês estão me acompanhando ou não? Puros, inculpáveis e sem nada que os condene. Alguém pode dizer aleluia? Ok. De que foi essa decisão? Foi sua? De que foi essa decisão? Da má autoridade que existe. Ele diz.
eu vou te levar à minha presença. E quando você chegar na minha presença, você não chega na minha presença para eu trabalhar em você. Não, você já chegou na minha presença porque eu já trabalhei em você. Por meio do meu filho eu tornei você santo, inculpável e sem nada que ele condene. Por isso, irmãos, Deus é santo. Você só consegue parar na presença dele por causa disso. Vocês estão me acompanhando mesmo? Deus é santo. Você só chega na presença dele porque ele fez isso. Nós só chegamos na presença dele porque ele nos tornou, por uma decisão dele, santos, inculpáveis e sem nada que nos condene. Você é essa pessoa. Está fraco? Você é essa pessoa. Sabe por que você é essa pessoa? Porque você não é gospel. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você não entrou numa religião. Você entrou no reino. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. A Bíblia diz que nem você, diga comigo, nem eu, posso resgatar os pecados que já foram perdoados. Nem você pode. Novamente, pastor, o senhor primeiro falou que amnésia, falou que esquecer é deixar ir, agora diz que nem eu posso resgatar os pecados perdoados. Ok. Olha o que a Bíblia diz em Miqueias 7,19 na NVI. Vai lá comigo. Põe aqui, por favor, NVI, eu sei que vocês têm aí não. Bote aqui para mim, por favor. Miqueias 7,19 NVI. Quando o senhor me acompanha, diga amém. Quando recebendo algo aqui pela manhã, diga aleluia. Quando estão sendo curados e libertos por essa palavra, diga amém. Mas essa palavra é para curar a nossa vida? É para a gente virar crente de verdade? Ok, a Bíblia diz, de novo, meu Deus. Seu pecado não é definitivo, o perdão de Deus é. A Bíblia diz, de novo, terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e lançará todos, diga comigo, todos, quantos ficaram de fora? Quantos ficaram de fora? Quantos ficaram de fora? Todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é deixar ir. Não é que Deus tem amnésia. Deus tomou a decisão de deixar ir. Agora, Deus não lhe autorizou a mergulhar para resgatar esses pecados. Você não tem a autorização de Deus para resgatar pecados que já foram perdoados. A Bíblia diz, ele lançou nas profundezas do mar. Agora eu sei que tem uns crentes aqui que gostam de botar uns cilindros de oxigênio e querer ir lá buscar de novo. Vai lá, irmão, tentar buscar seu pecado de volta. Você só está fazendo mal a você mesmo. Porque a decisão da maior autoridade do universo foi dizer, quanto a mim, dos seus pecados, eu não me lembrarei. Agora se você quiser ficar resgatando, é com você. Vai lá, botar. Cuidado, viu? Cuidado com essa questão de você ficar voltando para resgatar pecados. Para resgatar memórias de pecado. Porque às vezes você não está percebendo que tudo isso está acontecendo com você, porque você está começando a se afastar da verdade da palavra. Porque, meu irmão, o que foi que eu falei até agora aqui? Me diga uma coisa que eu falei. Até as boas demais para ser verdade, que eu falei que não estava na Bíblia. Então, se nós estivermos próximos da Bíblia, nós não vamos querer cumprir o que a nossa cabeça acha que é certo. Nós vamos cumprir o que a palavra diz. E a palavra diz que eu não devo voltar ao pecado que já foi perdoado. Alguém pode dizer glória a Deus? Quando você entender na palavra até aqui, diga aleluia. Então diga comigo, nem mesmo eu posso voltar a buscar o pecado que Deus já perdoou. Amém? Ok, terceiro. Primeira coisa que ele fez
ao assumir as nossas dívidas, foi que ele apagou o escrito com o seu sangue. Segunda coisa que ele fez foi cravar o escrito na cruz. Ele pregou, a Bíblia diz, ele mesmo pregou, irmãos, não foram os romanos pregaram o corpo dele. Quem pregou o escrito de dívida, o Colossenses diz que foi Jesus. Ninguém estava vendo, mas ele cravou o seu escrito, o meu escrito, na cruz. O que ele estava fazendo? Ele estava removendo a lei, porque podíamos chegar agora a ele por meio da fé. E ele estava ali também, escute, ele estava ali também dizendo, ninguém tem autoridade de buscar aquilo que eu prendi na cruz. Não resgate aquilo que eu já eliminei. Amém? Irmãos, deixa eu dar uma ilustração boba para vocês. Vou dar uma ilustração boba. Tenho aqui essa bandeja. Então essa bandeja aqui é útil. De colocar água aqui, tá? Ela é útil. No dia em que ela estiver envelhecida, estragada, qualquer coisa, então ela será jogada no lixo. Sim ou não? Com qualquer coisa. A Bíblia diz que as coisas nesse mundo é onde a traça e o ferrugem o quê? Por isso que não adianta você ficar achando que você vai se apegar às coisas dessa vida que elas não vão durar para sempre. Está claro isso ou não? Agora escute. Depois que você joga no lixo, você diz, ó, gente, vamos tomar um café. Ah, rapaz, não tem bandeja. Vou lá no lixo pegar a bandeja que eu joguei fora. Você faz isso, é? Não? Mas a gente faz isso na nossa vida espiritual. Te volta para buscar coisas que um dia nós eliminamos. Se foi para o lixo, se foi para o mar do esquecimento, é porque não serve mais para você. Faz parte do seu, e a Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para aquilo que está diante de mim. Toda a palavra de Deus é perfeita e harmoniosa. Alguém pode dizer amém? Ok. Agora, tem uns crentes acumuladores, né? Tem uns crentes acumuladores que gostam de amontoar lixo. Porque é aquela pessoa que sempre acha que aquilo vai servir um dia. Até essa pilha aqui não serve mais. Não, bota a pilha. Meu Deus, por que a pessoa guarda uma pilha aqui? Por que a pessoa guarda uma pilha que não tem nem mais... A bateria não tem nem mais ali energia e tal. Uma pessoa diz, não, guarda essa pilha que pode um dia servir. Meu Deus. E a pessoa vai guardando e vai amontoando um monte de lixo. Irmãos, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que Deus não pode fazer coisas novas quando você ainda está pegado ao velho. Eu lembro que, antes de tudo isso aqui acontecer, irmãos, eu não tinha nem imagem de nada. Um dia o Espírito falou, não tome como referência nada que você já viveu, porque o que eu vou fazer é uma coisa completamente nova. Meu irmão, às vezes você vai ter que abrir mão de coisas que até foram aparentemente muito boas para você, mas não fazem mais parte da sua vida agora. Amém? Andar com Deus é tomar a decisão de confiar nele, porque ele está sempre certo. Mesmo quando não faz o quê? Sentido. Deus não diz, o meu justo viverá do sentido. O meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, eu não terei prazer. É por isso que essa igreja ouve todo o tempo o segredo da vida cristã permanecer. E a ênfase de 2025 será constância. Tudo que começarmos a fazer, nós vamos até o final. Alguém pode dizer aleluia? Pode aplaudir Jesus. Terceira coisa que ele fez com o escrito de dívida. Primeiro, ele apagou com seu sangue.
Segundo, ele cravou ou encravou na cruz, ou pregou na cruz. Ok. Terceiro, ele tomou das mãos do diabo. Alguém pode dizer aleluia? Ele tomou das mãos do diabo. Por que ele tomou das mãos do diabo? Porque o diabo usava o escrito de dívida como arma. Toda vez que você tentava levantar a cabeça, o diabo pegava o escrito e dizia: eu vou lhe mostrar quem é você. Você é esse sujeito aqui. Quando você tentava levantar o rosto para Deus, o diabo pegava o escrito e dizia: você acha que eu esqueci? Aqui quem você é. Uma vez, vocês sabem que eu gosto muito de filme, e uma vez foi eleito como um dos piores títulos que já foi colocado em um filme, foi: eu ainda lembro o que vocês fizeram no verão passado. É ridículo esse título mesmo. Mas o diabo é especialista nisso. Eu ainda lembro o que você fez no verão passado. E ele pega o escrito de dívida, o quê? E ele o quê? Ele traz de volta. Está fazendo sentido para você ou não? Escute. O papel do diabo é de ser o acusador. Qual o papel do diabo? O acusador. Mas ele não pode te acusar se ele não tiver nada. Está fazendo sentido para você ou não? Então, o que ele tinha contra nós? A lei de Deus que nós não cumprimos. É o escrito. O escrito de dívida é a lei de Deus que quebramos. Nós transgredimos o quê? A lei de Deus. Então, estava tudo registrado que quebramos a dívida. E então ele pega a dívida e diz: aqui quem é você? Esse sujeito, essa sujeita é você. Está claro isso ou não? Meu irmão, vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 2,15, versão fácil de ler. Colossenses 2,15, me acompanhe na versão que você tiver. Colossenses 2,15, versão fácil de ler. Vocês estão comigo? Diga amém. A Bíblia diz assim: por meio da morte de Cristo na cruz, Deus venceu os governos e os poderes espirituais. A Bíblia diz: desarmando-os, fazendo deles um espetáculo público. Olha o que a Bíblia diz: que quando Deus na cruz venceu as autoridades espirituais, os governos espirituais, os espíritos, os principados, os demônios, a Bíblia diz que ele desarmou-os, diz o texto. Diga comigo: desarmou. Algumas versões dizem: ele os despojou. Despojou era a ação de quando havia uma guerra, o exército vencedor levava aquilo que antes pertenceu ao exército que ele havia confrontado. Ele levava os despojos, os restos do ouro, do tesouro, das armas. O texto está dizendo isso. Então significa que aquilo que o diabo confiava, Jesus tomou da mão dele. E não é o que a Bíblia diz? Que quando o valente guarda a casa, ele está confiado que está tudo em segurança. Mas sobrevindo alguém mais que valente, então ele toma o valente, o desarma e toma os seus despojos. Alguém está entendendo até aqui ou não? Jesus arrancou você das mãos do diabo. E não apenas isso, ele tirou o escrito que o diabo usava para lhe acusar. Alguém pode dizer aleluia? E ele cravou na cruz dizendo: agora vai lá buscar, se é que você pode. Quando você está entendendo até aqui, diga amém. Vocês estão me acompanhando ou não? Ok, vai no outro texto. Colossenses 2,14, na Almeida Revista Atualizada. Eu vou pedir que vocês coloquem aqui, por favor. Colossenses 2,14 na área. Ok, aqui é a virada de chave. Toda a mensagem caminhou para chegar aqui. Aqui está a sua cura e a sua libertação. Você não viu? Aqui está a sua cura e a sua libertação. Se você tiver compreensão disso aqui, então a sua vida muda completamente. Lembre-se, foi liberado aqui deste altar que janeiro está se tornando a nossa primícia. Como for este mês, será todo o ano de 2025. Janeiro ainda não acabou.
Você ainda tem tempo de virar mais chaves na sua vida. Lembra? Algumas pessoas vão para a igreja receber chaves. Só que o problema das igrejas que liberam chaves é que as pessoas têm chaves e não tem porta nenhuma para abrir. Tem gente com 500 chaves. Tem uma pica de 500 chaves, não tem porta nenhuma para abrir. O que adianta você ter chave? Deus está me dando, revelando a chave. Meu irmão, aqui na igreja você está recebendo chaves que você sabe o que você vai virar. Você vai virar sua mente, seus pensamentos, vai alterar a forma que você pensa, vai ver as coisas pelo ângulo de Deus. O que a Bíblia diz? Colossenses 2,14 diz, preste bem atenção, tendo cancelado. Uau. Você leva um trabalho danado para cancelar sua operadora TIM. Alô, queria cancelar. Queria cancelar meu plano. Um momento, senhor. Um momento, senhora. Em alguns instantes, nós iremos lhe atender, idiota. A TIM deseja para você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E você vai estar lá esperando. Como se não tivesse nada para fazer. Com quem você gostaria de falar? Quero falar com a atendente. Eu ainda não entendi. Falar com a atendente? E você lá de... Rapaz, desculpe, gente, mas nós brasileiros é besta demais. Paga caro para sofrer. Mas vamos lá. Leva uma cara para você cancelar. Mas a Bíblia diz que o escrito de dívida, Jesus cancelou na cruz. Ele não vai cancelar, já foi cancelado. Escute, quando você sofre a pressão do diabo, você está sofrendo a pressão de um contrato que não existe mais. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ok, podia falar muita coisa aqui, mas onde é que eu quero falar? Prejudicial. Diga comigo, prejudicial. Então diga comigo, o escrito de dívida era prejudicial. Por que a Bíblia diz que a dívida, ou o escrito da dívida era prejudicial? Porque esse escrito, a dívida, ela afeta negativamente a nossa vida. Diga comigo, a dívida afeta negativamente a minha vida. Mais uma vez, a dívida afeta negativamente a minha vida. Como? Vamos lá. 3 coisas aqui. 3 coisas. Vamos lá. 3 coisas. O diabo vai perder você hoje aqui. Ok? Primeira coisa que a dívida afeta negativamente a nossa vida. Ela te mantém debaixo da condenação espiritual. Ela te mantém debaixo de quê? Da condenação espiritual. Escute. Eu vou tirar um momento para ensinar só sobre isso. Escute. Muita coisa na sua vida vem dessa raiz. Eu vou usar uma metáfora. Existem programas que estão rodando na sua vida porque alguém baixou isso dentro da sua vida. Vocês entendem isso num celular, num computador? Que quando um aplicativo, um vírus, ele é baixado em seu sistema ali, ele começa a rodar coisas que você não autorizou. Sim ou não? Sim ou não? Pois bem, existem coisas na sua vida que estão rodando por causa da condenação. Escute o que eu vou lhe dizer. A condenação, não é a minha mensagem hoje aqui, é só um ponto. A condenação é um estado permanente de punição. Vou repetir. A condenação é um estado permanente de punição.
Se você quer ver o outro lado da condenação, o oposto da condenação é a justificação. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Então diga assim comigo: a dívida nos mantém debaixo, diga comigo, debaixo da condenação espiritual. Diga comigo, é espiritual. Então vocês estão entendendo que é algo espiritual, sim ou não? Você não está vendo, é invisível, mas está lá. Tem um sistema rodando e fazendo coisas que você nem está percebendo, você nem está nem autorizando, mas estão rodando na sua vida, porque a condenação é um permanente estado de punição. Segundo, ela nos mantém sofrendo acusação na mente. Ela nos mantém sofrendo acusação na mente. Acusação em que lugar? Perceba que eu falei primeiro do espírito. A dívida nos coloca debaixo da condenação espiritual. Mas a dívida também nos coloca sofrendo acusação na mente. Acusação em que lugar? Na mente. E quem é o acusador? Quem é o acusador? Tiago. Nós já temos aqui pensando dois problemas. Um problema espiritual que já está refletindo na minha saúde mental, nos meus pensamentos, na minha mente, na minha alma. Quando você está entendendo até aqui, diga amém. E agora você percebe porque tem gente que não tem paz na mente e na alma. Porque estão sofrendo com isso. Terceiro, vocês estão me acompanhando, diga amém. Terceiro, ela nos mantém emocionalmente como não merecedores. A dívida nos mantém emocionalmente como não merecedores. Então, a dívida nos mantém debaixo de uma condenação espiritual, debaixo de acusação, sofrendo acusação na mente, e emocionalmente nos mantém como não merecedor. Quero lembrar para vocês a mensagem do filho pródigo. Quando o filho pródigo ainda não havia recebido o perdão do seu pai, ok? Ele ainda não havia recebido, ele está vindo, sim ou não? A virada de chave do filho pródigo foi cair em si, sim ou não? Eu falei, a atividade mental é diferente de pensar. Quando você pensa, você reflete, e quando você faz a reflexão, então você pensa e diz, como era a minha vida com Deus e como é a minha vida sem Ele. Ok, que tipo de vida eu tenho agora e que tipo de vida eu tinha antes? Então eu vou voltar para Ele. Faz sentido para você ou não? Mas enquanto você não reflete, você é aquela ranzinha dentro da água que está começando a ficar quente e você está sendo cozinhado dentro da panela. E tem um monte de gente assim. Seguindo o curso deste mundo. Agora escute. Quando o garoto voltou, e ele vai falar com o pai, e o pai está pronto para dar o perdão a ele, mas ele diz ao pai, o que está no emocional dele, ele diz, eu não sou merecedor de ser o seu filho. Quando a dívida está lá, está claro ou não? Ainda não. Ainda você não recebeu o perdão, então você fica debaixo de condenação espiritual, de acusação na mente e emocionalmente você vive como não merecedor. É por isso que tem gente que a vida avança e recua, avança e recua, avança e recua, avança e recua. Porque as coisas que ela conquista, ela perde. Porque ela dá um jeito de perder, porque ela acha que não merece. Tem gente aqui que não pede nem cura, porque acha que não merece. É um estado eterno lá dentro. Porque a condenação é um estado permanente de punição. Está um silêncio nesta igreja hoje. Sabe por quê? Porque o que você está ouvindo agora, a psicologia não trata. Isso é uma raiz que a psicologia não chega. A condenação não está na sua alma. É uma raiz muito mais profunda. Há muita gente sofrendo de problemas psicológicos que a origem é a condenação. Quando você está entendendo isso? E se eu fosse você, eu correria mais vezes para dentro da igreja para ouvir a palavra, porque quem sabe você vai se libertar de muitos anos de coisas na sua vida, ao entender a origem de certas coisas. Há certos programas rodando dentro de você que você não autorizou.
Está fazendo sentido para você? Sim ou não? Então, vou repetir, que eu já estou encerrando. Deus está falando com você essa manhã, sim ou não? Ok. Toda a mensagem foi para chegar aqui. A Bíblia diz que a dívida é prejudicial. Diga comigo, prejudicial. Vocês entendem por que Deus teve que tratar com a dívida? Porque, olha o amor de Deus por mim e por você. A dívida é prejudicial. Ele não quer isso. Por quê? Porque a dívida nos mantém debaixo de condenação espiritual, sofrendo acusação na mente e vivendo como não merecedor. Ok. Escreva isso aí com letras garrafais. Isso é bíblico. Paulo diz, olha com que grandes letras escrevi isso aqui. Escreva com grandes letras isso aqui. A vontade de Deus. Lembra-se, eu não estou dizendo que é uma inclinação do Senhor, um desejo que Ele tem lá no fundo do coração. Não, não. Eu estou falando a vontade de Deus. Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Ok. A vontade de Deus, para você, para mim, a vontade de Deus é que você não tenha nenhuma dívida. Vou repetir. A vontade de Deus é que você não tenha nenhuma dívida. A vontade de Deus é que você não tenha nenhuma dívida. Agora repete comigo. A vontade de Deus, para mim, é que eu não tenha nenhuma dívida. Repete agora você sozinho aí. Ok. Antes de eu ler o texto, vamos dar uma melhorada na confissão. Você pode dizer assim: a vontade de Deus é que eu viva inteiramente sem dívidas. Ok, vamos lá. Vai comigo aqui, bota aqui Romanos 13:8, Almeida Revista e Corrigida. Romanos 13:8, por favor. Ok. Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu toda a lei. Não devais coisa alguma. Nada. Deus quer que você não tenha dívidas espirituais, dívidas emocionais. Deus quer que você não tenha dívidas. Porque a dívida é prejudicial. Quando você está entendendo isso? Conecte aqui esse texto. Vamos voltar aqui. Conecte esse texto aqui. Ó. Colossenses 1:22. Volta lá comigo. Colossenses 1:22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Pessoas que não têm dívida. Amém? Sem dívida. Sem dívida. Sem dívida. Irmão, Jesus pagou um preço alto demais para termos dívidas. Alguém pode dizer aleluia? Você sabe qual é o problema com a gente? Como eu disse, às vezes ouvimos a Bíblia, mas vivemos como religiosos. E como é a vida do religioso? Achamos que estamos em uma religião e estamos tentando a cada dia ser pessoas melhores. E nessa religião que estamos tentando ser cada dia melhores, nós estamos tentando viver uma vida em que a gente vai ter algumas coisas e outras não. A gente vai ser, como diz assim, é só um ditado, viu? O povo diz assim, feliz no jogo, feliz no amor. A gente vai ter algumas coisas aqui, outras coisas não, vamos viver. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Jesus veio e ele disse, eu quero te levar só para o céu. Porque se Jesus quisesse te levar só para o céu, você teria um infarto fulminante no dia que você aceitou ele.
Porque você está salvo, irmão. Você acha que Jesus tem dúvida da salvação que ele lhe deu? Você acha assim, olha, eu não vou matar esse cara não, porque vai que falha a minha salvação. Irmãos, um piloto de avião, ele não tem dúvida que ele pode pegar você do ponto A e te levar para o ponto B. Ele confia naquela aeronave. Eu já disse a vocês, eu tive um vizinho que ele era piloto. E como eu sou uma pessoa curiosa, eu gostava muito de conversar com ele. Porque eu fazia um monte de pergunta para ele. Eu acho que até passava mais tempo fazendo pergunta do que conversando com ele de outros assuntos. E ele me disse que quando o piloto está dentro daquela cabine ali do avião, ele não tem contato nenhum com o mundo exterior pelos sentidos de olhos, nada. Tudo ali é o sistema que ele tem que confiar. Ele acredita que todo o sistema ali está pronto para fazer o que deve ser feito. Só quando há falha no sistema é que o piloto assume. Está fazendo sentido para você ou não? Ele tem que confiar naquela máquina. Na qualidade daquela máquina. Mas mesmo assim, você não conhece o piloto, não conhece nada de aviação, não entende às vezes muita coisa sobre física ou sobre as leis do empuxo, as leis da aerodinâmica, mas você paga a passagem de avião e acredita que você vai do ponto A para o ponto B. Você confia de entrar na aeronave. Jesus não vai falhar com você. Ele vai te levar para o céu, para a glória. Alguém pode dizer amém? Mas irmãos, você ainda não está na glória, você está aqui. Você ainda não está na glória, você está aqui. E Ele quer que você viva a vida do reino. E a vida do reino é uma vida plena. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Aplauda ao Senhor. Quantos receberam essa palavra? Quantos receberam essa palavra? Então você não pode ter nenhuma dívida. Amém? Você não pode permitir. Porque Jesus pagou um preço. Ele pegou a escrito da dívida e que era prejudicial, era contra nós, e Ele levou para a cruz. Quantos aqui creem nisso? Vamos orar juntos em nome de Jesus.